Escreva uma lista de compra para eu poder fazer no supermercado, colocando toda a parte de hortifruti, como banana, legumes, maçã, pera, limão e todos os principais legumes que eu preciso pro dia a dia aqui de casa, e coloque as quantidades também, mais ou menos estipulando o peso de cada produto. O novo plugin de overclock e underclock deverá ter um controle de frequência de CPU individual para cada aplicativo. Corrija o texto e deixe ele em português do Brasil de forma impecável. Agora deixe o texto todo em letras maiúsculas. Agora traduza o texto para o inglês em letras minúsculas. Agora traduza o texto para o inglês. Agora traduza o texto para o espanhol. Agora melhore esse texto com uma apresentação muito mais formal para apresentar esses novos plugins de overclock exclusivos para smartphones Samsung. Fala galera, Dayson Tech na área aqui para mais um vídeo top. Tá na mesa aqui o Ready Magic 10 Pro, mas esse vídeo serve para qualquer smartphone Android aí. Eu vou mostrar para vocês aqui uma dica muito top, né? Esse Ready Magic aqui, galera, ele tá com um tecladinho muito da hora, né? Que é esse teclado aqui, olha. Um teclado muito bom que tem inteligência artificial. Mostrei isso para vocês no outro vídeo, né? Onde ele tem um microfone para você falar e ele tem uma digitação perfeita, tá? E também aqui a parte de inteligência artificial para você redefinir o texto, corrigir, traduzir, e a parte de inteligência artificial para você gerar um texto aí bem otimizado. Então também tudo aqui, olha, muito prático, muito simples de utilizar. Porém, a galera estava pedindo algumas configurações aí, eu vou passar para vocês aqui. Por exemplo, nós não temos aqui, olha, os gestos. E como que a gente pode colocar os gestos aqui para digitação? Isso é muito simples, tá? Nós precisamos desse link aqui, olha. E através desse link aqui, olha, eu vou mostrar para você, já vai estar aí no comentário fixado, tá? Então no comentário fixado você vai ter esse link aqui, e através desse link que você vai fazer? Você vai vir aqui, olha, digitação por gestos, e você vai load from URL, tá? É uma URL segura ali do GitHub, eu já tenho ela copiada aqui, olha. Então eu vou só colar ela aqui, pronto. Ele fecha e vai abrir de novo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu abri aqui, olha, para vocês poderem ver um bloco de notas, e aqui agora nós temos a digitação, olha, por gestos, que é bem legal, né? Então vamos colocar aqui, olha. Então nós temos aqui, olha, algumas opções aqui. Eu particularmente gosto de ter os gestos, embora eu não use, porque a digitação vai ficar mais fluida, tá? E eu vou passar outras dicas para vocês aqui também, principalmente sobre o teclado. Olha, vocês perceberam que as teclas estão muito juntinhas? Bom, tem como otimizar isso, tá, galera? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós vamos aqui, olha, tudo vai estar aqui em aparência, tá? Só em aparência aqui, eu vou mostrar para vocês. Lembrando que eu estou usando esse modelo aqui, olha, o Oceano, aqui na parte clara, tá? E na parte escura eu estou usando o escuro, que é a noite. Então é bem legal, né? A primeira opção é essa daqui, galera, olha só. Teclas com espaços estreitos. Então você desativa aqui, olha só como é que muda bem, cara. Já fica bem legal para você digitar, né? Então eu já gostei bastante, estou usando bastante assim. Então curti bastante, tá? Outra coisa também que você pode mudar aqui, olha, é essa opçãozinha aqui, olha. Texto, né, de customização do teclado. Então vem o nome padrãozinho aqui e você pode alterar aqui, olha, eu vou colocar aqui, por exemplo, Dayson Tech. A correção, tá, eu vou mostrar para vocês aí como corrigir, tem uma galera que não pegou essa ideia ainda. Dayson, beleza, eu vou mostrar para vocês como corrigir. Beleza, aí toda vez que você for abrir o teclado, olha, você já fica com o nome customizado aí, olha, bem bonitinho, né? Agora vamos para a parte aqui dessa correção automática deles, que é bem chata, tá? Você vai voltar aqui, volta, e você vai vir agora em preferências. Primeira coisa que eu recomendo desativar, mostrar pop-up e eu tocar nas letras. Eu não gosto disso. Estava usando o teclado, estou usando bastante, estou respondendo a todos os comentários que eu estou respondendo está sendo por esse teclado, tá? Eu vou falando e vai digitando para mim. Então essa aqui eu vou digitar, desativar, eu não gostei. Vibrar teclas também eu não gosto. Aí som das teclas eu também não gostei dos sons. Eu acho que me incomoda bastante. E fica para mim, tá? Aí vocês que sabem que se vocês querem usar ou não. Aí linha de números eu gosto. Aí teclas de alteração de idioma também é legal. Eu gostei de ativar esse recurso aqui, que é remover pop-ups redundantes, tá? Aqui você escolhe se você quer manter a tecla a área de transferência. Eu gostei de manter a área de transferência, mas você consegue apagar também, você consegue desativar, então é só manter o último que você copiou. Isso aqui é para mais privacidade, fica a critério de vocês, tá? E uma outra função legal é essa daqui, que é mostrar aí digitar, quando você está digitando, né, um e-mail, algo do tipo. Pode ser interessante para vocês aí. Vamos voltar aqui, e agora nós temos a correção de texto, né? Tem uma galera que reclamou aí porque não viram o outro tutorial. Aí bloquear palavras ofensivas está aqui, a galera estava reclamando disso.
Correção automática. Isso daqui vocês desativam, tá? Porque correção automática é muito chato e vai ficar interferindo o tempo inteiro. Aí maiúsculas automáticas é interessante. Duplo espaço para ponto também é interessante, se você quiser. Enfim, aí eu tô deixando dessa maneira aqui, olha. Se vocês quiserem deixar igual, vão pausando o vídeo aí, vão verificando, olha. E busca por nomes de contatos, né? Usar nomes de contatos para sugestões e correções. Você pode deixar ativada também, tá? Agora, sobre a parte aqui de segurança que a galera estava reclamando. A galera estava reclamando que esse teclado, é inseguro. Bom, é um teclado novo, mas olha só, eu fiz esse vídeo aqui e eu vou mostrar para vocês na descrição uma matéria aqui importante, que é a matéria aqui do Todo Celular exatamente sobre isso, olha. Troca de teclado com urgência. O Gboard tem falhas de segurança e rastreia dados sensíveis. Olha só, é matéria aqui do Todo Celular, tá? Matéria que foi replicada por diversas outras fontes também. Então tá aí, galera. O Gboard, né, um teclado nativo, né, aí fala aí que ele tá basicamente aí rastreando tudo, tá? Então fica a ideia aí para vocês. Então é melhor usar outro teclado aí e focar em segurança do que o Gboard, tá? E lembrando que vocês podem usar aqui o Blocada também, né, para você usar um filtro de VPN local, então você está protegido aqui, como o próprio aplicativo fala. Isso aqui realmente trabalha em segurança aqui muito top, tá? Olha só, é uma local VPN, não uma VPN que sai daqui. E para a gente encerrar o vídeo aqui, galera, voltando aqui na parte de configurações do teclado, você vai vir aqui em aparência, se você não gostar aqui, por exemplo, do teclado, olha. Se você estiver achando que está pequeno, quer aumentar o teclado, você vai vir aqui, olha, nessa opção aqui, olha. Escala da fonte do teclado. Aí você pode aumentar aqui, por exemplo, vamos colocar 100 só para vocês terem uma noção. Olha só. Então dá para você ir aumentando, né? E tome cuidado com os espaços aqui, olha. Tecla com espaços estreitos, aí você desativa. Olha, sempre quando você trocar ele vai tentar colocar espaços estreitos, aí você vai desativando para quê? Para ficar um espaço melhor para você fazer a digitação. Embora realmente para a digitação desse teclado aqui, para algumas coisas ok, mas eu prefiro 1000 vezes aqui por voz, então é um teclado que é mais para você usar por voz mesmo. Então galera, basicamente esse tecladinho aqui, ele é um verdadeiro agente, tá? Ele consegue digitar tudo para você, ele consegue fazer as tarefas mesmo para você e ele é muito bom, ele tem um modelo muito bem treinado para a parte de texto, então ele consegue agendar suas tarefas no dia a dia, tudo com a parte de texto, né? Com a parte de escrita, então realmente é um baita de um teclado e está me ajudando muito aqui na parte criativa, onde eu falo para ele e ele vai me ajudando aqui a criar os roteiros, né? Tem as outras IAs para fazer isso, mas aqui integrada no teclado realmente é de uma genialidade absurda, né? E muito prática e por enquanto 100% gratuito aqui.